Nesta noite, existe um propósito maior te trazendo até aqui. Não foi o acaso que te despertou, não foi coincidência você estar ouvindo essas palavras agora. Há um cuidado invisível guiando seus passos, um amor silencioso sustentando sua vida e um Deus que, em sua infinita misericórdia, te concedeu mais um dia. Antes mesmo que o mundo tente definir suas preocupações, Deus já te chama para lembrar quem Ele é e o quanto Ele tem sido fiel em cada detalhe da sua história. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer preocupação tomar espaço no seu coração, existe algo essencial: lembrar. Não comece este dia focando no que está faltando, mas reconhecendo tudo aquilo que Deus já fez. Porque quando a alma esquece, ela se enfraquece. Quando o coração esquece, ele se torna pesado. E quando a mente esquece, ela fica vulnerável. Mas quando você decide lembrar da bondade de Deus, algo poderoso acontece dentro de você. A gratidão começa a crescer, a paz retorna, e uma força nova surge onde antes havia cansaço. É nesse lugar que a fé se reacende e a presença de Deus se torna real novamente. Por isso, hoje, escolha começar diferente. Escolha começar lembrando. Lembrando que Deus já foi bom, já te sustentou, já te guardou e Ele continua sendo o mesmo. Existe algo poderoso quando você decide falar com a sua própria alma. Não espere sentir vontade para ser grato. Não espere tudo melhorar para reconhecer Deus. Há momentos em que você precisa assumir o controle do seu interior e declarar: minha alma, lembre-se de quem Deus é. Porque mesmo depois de tantas respostas, tantos livramentos e tantos milagres, ainda assim o coração humano tende a esquecer. E é nesse esquecimento que o peso começa a crescer sem que você perceba. O cansaço faz esquecer, a dor faz esquecer, a pressão do dia a dia faz esquecer. E quando você esquece, começa a enxergar a vida apenas pelo que está faltando, ignorando tudo aquilo que Deus já construiu. Por isso, hoje não é sobre esperar sentir algo, é sobre decidir lembrar. Lembrar que Deus nunca falhou com você. Lembrar que até aqui Ele te sustentou. Lembrar que existem livramentos que você nem percebeu, mas que Ele realizou em silêncio. Falar com a própria alma é um ato de fé. É quando você não permite que sentimentos momentâneos apaguem verdades eternas. Deus tem sido bom, mesmo nos dias difíceis. Deus tem sido presente, mesmo quando você não percebeu. E hoje, você escolhe não esquecer disso. Agora comece a lembrar, de forma intencional, tudo aquilo que Deus já fez por você. Ele não cuidou apenas de uma área da sua vida. Ele cuidou de tudo. Ele perdoou seus erros, mesmo aqueles que ninguém viu. Ele trouxe cura, mesmo em partes que ainda estavam quebradas. Ele te livrou de caminhos que poderiam ter destruído sua história. E mesmo quando você achou que não ia conseguir continuar, foi Ele quem renovou suas forças para seguir em frente. O cuidado de Deus não é parcial, não é limitado, não é pela metade. Ele age por completo. Ele vê sua dor, sua luta, seu cansaço, suas dúvidas, e ainda assim permanece fiel. Talvez você esteja olhando apenas para um problema específico hoje, mas Deus está olhando para toda a sua vida. Ele não trata só o que é visível, ele alcança o profundo, o escondido, aquilo que só você sente em silêncio. E nesse momento é importante entender: Deus não te sustenta em partes, Ele cuida de você por inteiro. Ele restaura, fortalece, levanta e renova. E se você chegou até aqui, não foi pela sua força, foi pela mão dele te conduzindo até esse momento. Existe uma razão poderosa pela qual o perdão vem antes de qualquer outra bênção. Antes da provisão, antes da cura, antes das portas se abrirem, Deus libera perdão. Porque de nada adiantaria ter alívio momentâneo e ainda carregar um peso eterno dentro da alma. E a verdade é essa: Deus não está te tratando hoje com base nos seus erros. Ele não está te retribuindo conforme suas falhas.
Pelo contrário, ele decidiu te envolver com misericórdia. Talvez você carregue lembranças que ainda doem, erros que ainda te acusam, pensamentos que tentam te prender ao passado. Mas Deus já decidiu algo sobre você. Ele escolheu perdoar. E quando Deus perdoa, Ele não guarda, não joga na sua cara depois, não revive o que já foi apagado. Ele remove completamente, como se nunca tivesse existido. Isso não é comum, isso é graça. Hoje você não está sendo definido pelo pior momento da sua vida. Você está sendo sustentado pela misericórdia de Deus. E essa verdade precisa entrar no seu coração de forma profunda. Você não está condenado. Você está coberto por amor. E esse amor te alcança exatamente onde você está agora. Deus não cura apenas o que é visível aos olhos. Ele alcança lugares dentro de você que ninguém mais consegue ver. Existem feridas que não aparecem no corpo, mas pesam na alma. Cansaços que não são físicos, mas emocionais. Pensamentos que se acumulam, preocupações que se repetem, medos silenciosos que drenam sua força aos poucos. E mesmo que ninguém perceba, Deus vê tudo isso com clareza. Talvez você esteja cansado de um jeito que nem sabe explicar. Não é só o corpo, é a mente, é o coração, é a alma. É aquele desgaste de tentar, insistir, suportar e ainda assim sentir que precisa de algo mais. E é exatamente nesse lugar que Deus entra. Ele não ignora a sua dor interna, ele não minimiza o que você sente. Ele se aproxima com cuidado, com paciência e começa a restaurar de dentro para fora. Hoje Deus quer tocar essas áreas profundas. Ele quer trazer paz onde existe ansiedade, descanso onde existe sobrecarga e esperança onde já havia desânimo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe cura disponível, existe alívio disponível e vem direto de Deus para você. Existem livramentos na sua vida que você nunca percebeu. Momentos em que tudo parecia normal, mas Deus estava agindo nos bastidores, te protegendo de algo que poderia ter mudado completamente o rumo da sua história. Quantas decisões você não tomou? Quantos caminhos você não seguiu? Quantas situações simplesmente não aconteceram e você nem imaginava que ali existia a mão de Deus te guardando? O inimigo enxerga destruição, mas Deus enxerga redenção. Enquanto forças contrárias tentam te derrubar, Deus trabalha para te manter de pé. E a verdade é que você já passou por coisas que poderiam ter te quebrado completamente, mas não quebraram. Não porque você era forte o suficiente, mas porque Deus te sustentou. Foi Ele quem te preservou, quem te protegeu, quem não permitiu que aquilo fosse o fim. Hoje é dia de reconhecer isso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te guardou até agora. E se Ele te trouxe até esse momento é porque ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há vida pela frente. Agora, depois de tudo isso, existe uma decisão que transforma completamente o seu dia. Viver em gratidão. Não uma gratidão superficial, mas uma gratidão profunda que nasce da lembrança de tudo o que Deus já fez. Porque quando você aprende a agradecer de verdade, sua forma de enxergar a vida muda. O que antes parecia pesado começa a ser mais leve. O que antes parecia confuso começa a fazer mais sentido. A gratidão protege o seu coração. Deixe que esse dia seja diferente. Não apenas em palavras, mas nas suas atitudes, nas suas reações, nos seus pensamentos. Que cada detalhe da sua rotina carregue um pouco dessa consciência. Deus tem sido bom. Que seu olhar mude, que sua postura mude, que sua forma de viver mude. Porque quando você decide viver lembrando da bondade de Deus, sua vida se torna uma resposta constante de adoração. E agora, que essa oração não termine aqui, leve isso com você. Que seu dia inteiro seja marcado por essa presença, por essa paz e por essa certeza. Deus continua cuidando de você. E se até aqui Ele foi fiel,
Não é hoje que ele vai parar. Escreve aqui nos comentários: glória a Deus por tudo. E se essa oração tocou seu coração, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.